Fala pessoal, eu sou o André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial Investimentos. Esse é mais um Tudo sobre Renda Fixa, o seu programa semanal sobre o mercado de renda fixa brasileiro. E a gente vai passar aí por vários pontos que aconteceram semana passada, vai dar aquela recomendação no final do vídeo e vai passar pelos principais acontecimentos dessa semana, que vai ter um acontecimento bem importante, que é a decisão do Copom. Bom, começando sobre o cenário local, né, os principais fatores que impactaram as curvas de juros, né, os investimentos em renda fixa, basicamente os dois principais fatores foram, acho que o fator mais importante, digamos assim, foi a alteração da perspectiva do S&P, que é uma agência de risco, com relação à dívida, né, ao endividamento soberano do Brasil. Ele ajustou a perspectiva, né, o rating do Brasil era BB- com perspectiva neutra, e ele passou para BB- com a perspectiva positiva. Então isso foi interpretado de uma maneira bem positiva pelo mercado, né, porque, querendo ou não, os investidores estrangeiros, ele acaba olhando muito, né, o que as agências de risco dizem sobre a questão do rating soberano para ele trazer mais investimentos, né, tem a questão do investment grade, que é um selo muito relevante para o investidor institucional gringo, né, de fora. Então, isso foi interpretado de maneira bem positiva. No dia, as curvas de juros fecharam muito forte, né? Se pegar os juros longos ali, fecharam quase 30 bips o mais longo, a curva intermediária fechou mais ou menos 20 bips, né? Só lembrando, né? 30 bips é 0,3 ponto percentual, só para deixar claro aí esse linguajar de mercado, mas traduzindo para vocês. E outro fator, né, que também foi importante, foi o Boletim Focus da segunda-feira passada, onde o BC, na verdade, a expectativa ali dos economistas que fazem respondem o questionário do BC para algumas variáveis macroeconômicas, ele começou a mostrar que o IPCA longo, né, que é o que o Banco Central ali, nos comunicados que eles soltam, tanto nas atas, enfim, ele tem uma preocupação com relação à estabilidade da inflação de longo prazo. A gente viu esse IPCA vir mais baixo no Boletim Focus, abaixo de 4%. Ele tinha uma resiliência, né? Esse IPCA dificilmente ficou abaixo de 4%, e na segunda-feira passada, esse IPCA a partir de 25, 26, estava, né, com a visão do mercado abaixo de 4%. Isso também é muito positivo, né? Dado que a gente tem uma decisão do Copom essa semana, então alguns fatores vão levando, né, a possivelmente uma decisão, né? Essa reunião agora da semana, quarta-feira, vai ser uma manutenção em 13,75, né? Basicamente isso está dado pelo mercado, mas o comunicado da decisão vai ser o que a gente tem que olhar aí nessa semana, vai ser bem importante. No cenário externo, os destaques vão para os dados de inflação dos Estados Unidos, né? Tanto o CPI quanto o PPI, eles vieram melhores do que o esperado pelo mercado. O PPI ainda é um pouco melhor, ele teve uma queda de 0,3% com relação ao mês anterior, e isso dá um conforto ali para o Fed na hora de observar os dados de índice de preços, né? Que é uma variável das mais importantes da decisão de política monetária. Inclusive, o FONC também definiu a taxa, né, do Fed Fund, né, que é como se fosse a taxa Selic dos Estados Unidos, e ele decidiu manter a taxa do Fed Fund, né, que está entre 5 e 5,25, e essa taxa, o mercado achou estranho o movimento, né, porque se a gente olhar o que os economistas ali que tomam as decisões do FONC ali, né, os membros do Fed, se a gente olhar, chama dot plot, né, que são os pontos ali, onde cada membro observa que a taxa dos Estados Unidos vai estar daqui na próxima reunião, ou no próximo ano, enfim. E a gente observa que isso nunca aconteceu antes, tá? O Fed, ele está em uma trajetória de alta, ele parar e subir na reunião logo seguinte. Mas é isso que tem projetado hoje. Então o Fed manteve a taxa de juros inalterada, mas se a gente olhar o que tem projetado, já tem uma alta projetada para a próxima reunião. Então, assim, foi uma decisão meio estranha, não é uma decisão muito padrão, né, das últimas decisões que já ocorreram no histórico aí que a gente consegue observar. Então isso gera um pouco de ruído, né? Se a gente vê os movimentos das treasuries, né, a treasury, que é título de renda fixa norte-americano, de 2 anos, né, de vencimento em 2 anos, ela subiu fortemente. Então o mercado interpretou com que essa pausa, mas com altas
consecutivas até o final do ano, né? Tem mais 2 altas projetadas até o final do ano. Essa taxa básica de juros nos Estados Unidos, em 2024, vai ser mais alta do que o mercado esperava antes da decisão do Fed. Então, isso fez um ajuste ali nas taxas de juros norte-americanas e também impactou negativamente nos juros brasileiros. Tá? Se a gente for pegar os DIs futuros após a decisão, eles operaram em alta devido ao impacto que ocorreu nas treasuries nos Estados Unidos. Então, passando aqui para os gráficos, né, para ficar mais claro, essas aqui são as NTNBs, né, são os títulos indexados ao IPCA. Eu peguei aqui, é legal de acompanhar o movimento que aconteceu esse ano, né, basicamente a curva azul escura é a curva de 6 meses atrás, essa curva amarela é a curva atual, que é o fechamento de sexta-feira, e a curva azul clara é a curva da semana anterior. Com relação à semana anterior, a gente viu aqui uma leve abertura nos vértices intermediários aqui, né? As NTNBs que vencem 2026, 2030, 2035. Mas se formos pegar em uma visão mais longa, aqui em 6 meses, esse fechamento ainda é bastante sólido, né? E se a gente for pegar os retornos assim, da renda fixa no ano, né? Os destaques vão para os vencimentos mais longos das NTNBs e dos títulos pré-fixados, que já são os retornos das NTNBs, né, dos índices de vencimento mais longo ali da Ambima, ou as próprias NTNBs longas, já passam de 13% no ano, tá? É um retorno bem alto aí para a renda fixa. Os DIs tiveram um movimento muito parecido com as NTNBs, né? Elas operaram em uma leve alta com relação à semana anterior, mas se for pegar com relação a 6 meses atrás, as taxas ainda continuam em patamares mais baixos aqui, tá? Foi uma queda bem expressiva de mais de 3 pontos percentuais, então assim, é uma queda expressiva que a gente vê com um impacto direto ali nos retornos dos ativos de renda fixa pré-fixados, que estão bem positivos no ano. A inflação implícita, que eu acho que o grande driver aí dessa queda de juros, ela segue caindo, tá? Se a gente for pegar a inflação implícita que a gente viu ali na sexta-feira com relação à sexta-feira da semana anterior, ela ainda operou em queda, tá? A inflação implícita, essa aqui é a vez em agosto de 2024, tá? Mas se a gente pegar a de um ano cravadinha, ela tá mais próxima aqui do 3,90, tá? Então, a inflação implícita abaixo de 4%, e a curva toda aqui já muito, né? O mais longo aqui está mais próximo dos 5%, mas aqui já tudo abaixo de 5%. O que é bem positivo, e o Banco Central também olha essa variável para tomar a decisão de política monetária. Passando para o Boletim Focus, os destaques aí vão para o ajuste do IPCA, tanto para 2023 e para os IPCAs mais longos, aí, 2025, 2026, que ambos estão abaixo de 4%, né? Era um patamar ali que estava duro de cair alguns meses atrás, e após alguns acontecimentos, a gente vê as inflações vindo mais em linha ali com o que o mercado esperava, ou abaixo do esperado pelo mercado, ocorreu esse ajuste, né? Então a gente vê o IPCA mais longo aí para 25 e 26, mais próximo dos 3,80. Então isso é uma variável importante ali para o Banco Central tomar a sua decisão, tá? E outra variável que sofreu um ajuste bem alto, tá, foi o PIB. Se a gente for pegar o dado do IBCBR que saiu semana passada, que foi bem maior do que esperado pelo mercado, e outros dados, né, a gente viu aí o PIB do agro com patamares muito altos. Isso fez com que o ajuste na atividade seguisse, né? Já acho que a terceira semana seguida que tem um ajuste no PIB para 2023, e o mercado já acha que esse PIB já está mais próximo aí dos 2,14%. Um outro, né, o câmbio, né, que a gente vê aí o dólar abaixo dos 4,80, né? Então o patamar do câmbio também sofreu um ajuste na visão dos economistas. O câmbio para 2023 mais próximo dos R$5 por dólar no final do ano, e os mais longos ali mais por volta dos 5,18 e 5,25. A Selic também sofreu um ajuste, né? A gente tem a decisão de política monetária essa semana, e o mercado já, se a gente pegar a curva futura de juros, já tem algumas quedas projetadas, então o Focus, né, como eu disse, ele é um pouco defasado, e ele começou a ajustar aí as expectativas para a taxa Selic. Ele ajustou a expectativa da taxa Selic para 12,25 ao final de 2023,
e 9,5% no final de 2024. Então são já uns ajustes do Focus, basicamente seguem as tendências que a gente observa no mercado, mas acho que vale muito a pena a gente olhar, porque o BC, né, o pessoal ali que toma a decisão, no Copom, ele olha muito o que tem ali no boletim Focus, tá? E agora passando para a nossa top pick, a top pick da semana é uma LCA do Banco ABC. O Banco ABC é um banco múltiplo, ele é muito focado ali no middle market, né, empresas de tamanho médio, e também ele abrange um pouco do mercado no corporate, large corporate, né, que são empresas de capital grande. A principal linha de negócio dele é a parte de câmbio, intermediação financeira, operações de swap, enfim. Então é um banco extremamente sólido na nossa visão. Ele tem um ROI que está bem em linha ali com o mercado bancário, né, com os concorrentes dele. E essa LCA que a gente tem hoje na plataforma é uma LCA pré-fixada de vencimento bem curto, tá? Ela vence em outubro de 2023 e a taxa dela é de 11,90. Só que essa taxa ela é isenta de imposto de renda. Então a taxa, né, seria essa taxa de 11,90 para esse prazo, seria um equivalente a um CDB de 15,35% ao ano. Então a gente vê com uma oportunidade bem legal, a gente tem poucos ativos disponíveis, então acho que bem bacana, se você se interessou, você entrar lá na plataforma da Genial Investimentos, na área de renda fixa, e fazer o investimento nesse ativo que a gente acha uma oportunidade bem bacana aí de você fazer um caixa ali para o curto prazo, tá? E o que esperar para a semana, disse aqui algumas vezes, a gente tem decisão do Copom nessa quarta-feira. Basicamente a nossa visão e a visão do mercado é de que a Selic vai se manter estável em 13,75, né, nessa decisão de quarta-feira. Porém, a gente aguarda muito sobre o que vai estar escrito no comunicado. A gente imagina que a indicação ali dos membros vai ser de que o ciclo de aperto, né, o ciclo de monetário mais duro está por se encerrar e vai iniciar um ciclo de afrouxamento, de liberação monetária. Se a gente observar aí, né, como eu disse, dados de inflação, tanto do Focus quanto de inflação implícita, vindo melhores que o esperado, o núcleo de inflação no último IPCA já deu uma arrefecida, porém a gente tem um contraponto aí que a atividade segue muito forte, então isso vai contra uma política monetária mais expansionista. Então a gente pondera que o peso ali da inflação caindo vai ser maior do que da atividade em alta, e o BC vai passar a indicar que tem cortes aí no caminho nas próximas decisões de política monetária. Então vale a pena muito acompanhar a decisão de quarta-feira, inclusive terá uma live da Genial Investimentos logo após a decisão do Copom, e vale a pena muito vocês observarem ali, vai ter a live com o Mota e com o Zé, eles vão discutir ali os movimentos, o que eles entenderam ali do comunicado do Copom. Esse foi tudo sobre renda fixa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Acho importante a gente trocar essa ideia aí. E se você tiver ideia de conteúdo, só mandar aí, ou se tiver alguma dúvida, eu respondo tudo para vocês. E semana que vem a gente vem com mais um conteúdo. Um abraço!